Oi, é você mesmo. Certamente você já ouviu falar da Bíblia, o livro mais lido e vendido do mundo. Mas algo que eu também percebi quando estou sentado em uma roda de amigos é que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que são cristãs, não conhecem a verdadeira mensagem da Bíblia e qual tipo de mensagem ela tenta nos mostrar. Então fica comigo até o final do vídeo, porque hoje você entenderá a verdadeira mensagem por trás da Bíblia. Meu nome é David, eu sou farmacêutico e estou graduando História. Eu não sou teólogo, tá, pessoal? Eu já estudei a Bíblia de várias formas através da história e já estudei muito teologia. E como essa vai ser uma história da Bíblia, não podemos ser imparciais, porque falaremos da Bíblia através da ótica cristã, da ótica dos judeus, através do Deus deles, Yahvé. E então, sem enrolação, bora pro vídeo. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Se formos observar aqui, a palavra céu está no plural. Essa palavra céu no original hebraico significa Shamaim, que quer dizer que Deus não criou só o céu do planeta Terra, mas a palavra Shamaim significa que Deus criou o universo cósmico, todas as galáxias, o céu da Terra e o terceiro céu aonde ele habita. Então vamos entender isso. Primeiro, Deus criou os céus, todo o universo e tudo que nele habita, e por último Deus criou a terra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez uma separação entre a luz e as trevas. Só que agora, pessoal, pegue essa informação. A palavra usada no original hebraico para a palavra e criou Deus, a palavra criar significa bara, que significa criar algo absolutamente do nada. E a palavra fazer, asa, significa fazer algo de uma matéria-prima já existente, dando a entender que o homem não é capaz de criar nada, somente fazer, porque tudo que ele faz vem de uma matéria-prima ou de algo que já existe. E continuou Deus com a sua criação, criou os seres viventes, a erva do campo, as águas do mar, e por último fez Deus o homem. A palavra fazer, porque a Bíblia diz que formou Deus o homem do barro, do pó da terra, e soprou nele o fôlego de vida, e colocou o homem para governar sobre a terra. E é neste momento que alguns teólogos sugerem que houve uma revolta no céu. Lúcifer, que era um querubim ungido, quando viu Deus criar alguém conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança, ele colocou em seu coração em ser semelhante ao Altíssimo. Essa é apenas, pessoal, uma teoria de quando aconteceu a rebelião de Lúcifer. Pode ter acontecido em qualquer momento. Em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, está escrito assim: você que dizia no seu coração, subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Ele monta uma rebelião junto a uma terça parte dos anjos, e é neste momento que nasce o mal. O pecado de um ser imortal e espiritual acontece, e Lúcifer acaba sendo derrotado e expulso do céu com uma terça parte dos anjos. Voltando para o homem, após criar o homem, Deus também criou a mulher da sua costela, e os chamou-os de Adão e Eva, e colocou-os no jardim do Éden, e disse que eles poderiam comer de tudo que ali havia, só não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos nós já sabemos dessa história. A serpente induz a mulher a comer do fruto, e quando ela come, nada acontece, mas quando ela dá a Adão e Adão come, ambos veem que estavam nus. Por quê? Porque o pacto de Deus era com o homem e não com a mulher. Se Adão não houvesse comido, nada teria acontecido. E agora temos o surgimento de uma das coisas mais faladas da Bíblia, o pecado. A palavra pecado significa mártia, significa erro ou desvio do alvo. Quando você peca, você se distancia de Deus. E agora, a desobediência do homem a Deus, o pecado, ele vira um vírus e vai passar para todas as gerações. O homem é expulso do Éden. E antes do pecado, o homem não morria, ele era eterno. Mas se o homem era eterno, eu tenho uma pergunta para vocês. Se tem algum teólogo aqui embaixo ou alguém, me explique o seguinte: se a Bíblia diz que é através do
pecado que gera a morte, e Adão ainda não havia pecado, se ele pulasse de um penhasco no Éden, ele morreria? Se ele se afogasse, ele morreria? E assim, criado o pecado, o homem trabalharia do suor do seu rosto, e a mulher sofreria de dores de parto. Adão e Eva teriam 2 filhos, Caim e Abel, e assim surgiria o primeiro homicida, Caim. A maldade começava a implantar no coração humano através do pecado. O homem começou-se a multiplicar-se pela face da terra. Até em Gênesis capítulo 6 está escrito a corrupção geral do gênero humano. Quase todos os homens que haviam na face da terra eram malignos. É tanto que Deus olha para a terra e se entristece. No texto está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas a palavra original no hebraico diz que Deus entristeceu-se de ter feito o homem. Porque a Bíblia cristã diz que Deus não se arrepende. E disse Deus: destruirei o homem da face da terra, e com ele todo réptil, toda ave. Mas em meio a geração totalmente corrupta e maligna, Deus encontra um homem que era temente a ele, Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois era homem reto e justo e andava com Deus. Então Deus dá uma missão a Noé, dizendo que ele construísse uma arca e que um dia viria um grande dilúvio sobre a terra. Então Noé ficou pregando isso para as pessoas da terra. E segundo alguns estudiosos, para construir a arca demorou em torno de 40 a 50 anos. 50 anos de trabalho árduo. A arca deveria ser gigantesca. As pessoas próximas a Noé não ouviram, somente a sua família. E então Noé levou um casal de cada animal que habitava na terra. E assim aconteceu o dilúvio que destruiu toda a população que não estava na arca do planeta. E através da família de Noé veio uma nova geração de pessoas. Depois disso, vamos a Abraão, ou Abrão como ele se chamava na época. Essa história é extremamente importante para entendermos o propósito de Yahvé na Bíblia. Deus chama um homem por nome de Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abraão é conhecido como o pai de todos os israelitas, e a sua descendência daria origem ao povo judeu. Não é à toa que por diversas vezes se ouve falar de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão não podia ter filhos, e já em sua velhice Deus prometeu a ele que ele teria um filho, e ele tem o seu filho chamado Isaac. Isaac tem a Jacó, e Jacó tem 12 filhos, que no futuro seriam as 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó teve José, que acabou sendo vendido para mercadores do Egito por causa da inveja dos seus irmãos. José se torna governador do Egito e acaba reencontrando os seus irmãos lá, e acaba chamando a sua família para morar com ele no Egito. E é aí que o povo israelita se multiplica. E eles se chamavam de israelitas porque Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. O povo judeu se tornou extremamente numeroso no Egito com a morte de José, e após se levantar um faraó que não conhecia o povo hebreu, eles começaram a ser escravizados. Essa escravidão durou 400 anos, até que nasceu Moisés, que foi instruído em toda a arte do Egito, e então consegue libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios com as 10 pragas. E Deus mostra todo o seu poder para o mundo. Existe um propósito de Deus para isso. Deus queria que através de Israel todas as nações do mundo quisessem adorar ao mesmo Deus. Mas a própria nação de Israel era corrupta. Ela chegava até mesmo a desacreditar de Deus, mesmo com todos os sinais que ele havia feito no Egito. E por várias vezes jogava na cara de Moisés que se fosse para tirarem eles do Egito, para morrerem no deserto, tivesse deixado eles no Egito. Em um certo momento, Deus pede para que Moisés toque a rocha, e ele acaba ferindo a rocha, e assim ele acaba desobedecendo Deus. E por causa da sua desobediência, Moisés também não herdaria a terra prometida, e toda aquela geração que saiu do Egito morreria no deserto, exceto Josué e Caleb.
E então, através da liderança de Josué, através das marchas dos 7 dias e também um dia que Deus parou o sol, tudo isso acontece no livro de Josué. E após conquistar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, Josué então divide as 12 tribos de Israel. Caleb recebe Hebron como havia prometido, e a tribo de Levi não recebe terras, pois eles seriam sacerdotes do Senhor e viveriam de ofertas. Então já entendemos que aqui há a divisão do povo israelita. Eles não só conquistaram a terra que hoje eles habitam, como também foram divididas suas 12 tribos. E em suas últimas palavras, Josué: escolhais a quem servir, mas digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então, com a morte de Josué, entramos no livro de Juízes e podemos perceber que Deus começa a levantar um homem atrás do outro. Gideão, um homem que tinha a presença de Deus, mas que toda hora pedia várias provas. Sansão, forte fisicamente, mas fraco espiritualmente, é chamado para libertar os israelitas dos filisteus, mas acaba cedendo aos prazeres da carne. Até que chegamos em Samuel, um profeta, um homem justo e íntegro, que mesmo Deus protegendo o povo, na sua época, eles desejavam ter um rei assim como todas as nações tinham. E isso meio que acaba entristecendo Deus, porque Deus diz a Samuel: não se entristeça, pois eles rejeitaram a mim e não a você. E acaba escolhendo um rei para o povo, Saul. Saul é o primeiro rei da nação de Israel, escolhido pelo próprio Deus, mas acaba desobedecendo. E a Bíblia diz que Saul era o homem mais belo e alto entre os israelitas, mas falhou espiritualmente, e Deus escolhe um homem cujo seu coração, esse seria Davi, e Deus acaba ungindo a Davi com Saul ainda no poder. E Saul percebeu que Deus o havia abandonado, e então na famosa batalha entre os filisteus e Israel, Davi acaba derrotando Golias. Com isso cresceu inveja no coração de Saul, pois o povo cantava e reconheceu Davi como um herói. Saul derrotou milhares, mas Davi centenas de milhares. Após Saul perseguir Davi e ele passar pelo seu período longe do trono, ele acaba assumindo o trono de Israel. E no período de Davi, Israel se tornou a maior potência militar da sua época, na sua região. Davi era conhecido como um homem que tinha um coração voltado para Deus, até que acaba adulterando e cometendo homicídio, e com isso ele acaba destruindo a sua família. E o filho do adultério, Salomão, acaba achando graça aos olhos de Deus, e ele acaba obtendo toda a sabedoria do mundo, e diz que nunca houve um homem tão sábio como Salomão. Mas mesmo assim, Salomão viveu em fracasso. Por mais de suas conquistas, poder e glória, no final de sua vida ele acabou idolatrando e servindo outros deuses, carregando uma vida de arrependimento. Nem tendo tudo o que queria, todo o dinheiro, toda a sabedoria, todas as mulheres, fez com que Salomão se inclinasse para o caminho do bem. Após Salomão, os reis posteriores foram só fracassos, levando Israel e Judá a destruição. Enquanto isso, Deus foi levantando vários profetas, mas eles nunca eram vidos. Deus levantou Elias, Eliseu, Ezequiel, Jeremias, Isaías, mas muitos desses profetas foram ignorados. Eles traziam uma mensagem para se arrependerem e voltarem para o seu Deus, mas o povo israelita não ouvia. E vários profetas antigos profetizariam que o povo judeu seria levado cativo para a Babilônia e que novamente seria escravo em um reino estrangeiro, até que em 597 a.C., Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, e o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. É agora na Babilônia que entramos em um contexto muito importante para a história da Bíblia e o seu propósito. E Deus falou o seguinte ao profeta Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia
e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas estão determinadas. Depois de 62 semanas, o príncipe ungido seria morto. Não vou mais me apegar aos versículos seguintes que já parte para Apocalipse, já que o livro de Daniel é considerado e também chamado de o primeiro livro de Apocalipse, porque ele tem profecias que falam já do governo do anticristo e da destruição do templo de Jerusalém. Entendendo isso, a gente entende que foram determinados 70 semanas, 62 mais 7, está faltando 1 a se cumprir. Existe respaldo bíblico tanto para que a igreja passe, a igreja segundo a Bíblia, passe pela grande tribulação, como ela não irá, ela será arrebatada antes. E a que eu vou falar aqui é a mais popular segundo o mundo, é o dispensacionalismo pré-tribulacionista. Daniel ele fala o seguinte, de 70 semanas, cada semana são 7 anos. E 70 vezes 7 seriam 490 anos. Só que na Bíblia fala em Daniel de 62 semanas mais 7, só se completou 69. Ou seja, após 483 anos viria o príncipe, o ungido, e daria fim ao pecado e à iniquidade. Ou seja, após 483 anos veio o Messias. Mas antes que ele viesse, o que Daniel também falou, teve um período de 400 anos sem Deus falar com o povo, que é onde Daniel disse que daria fim à profecia e à visão, que é chamado de período interbíblico. E vamos olhar detalhadamente, a Bíblia aponta sempre para Jesus. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, e não só Daniel falou sobre o ungido. Isaías fala que a virgem daria luz, que ele levaria suas dores, as dores do povo sobre ele. Moisés também disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e a ele ouvir. Foi profetizado a Davi que o Messias veria de sua descendência. Em Gênesis também fala que da descendência da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então o que eu quero explicar é que dentro da ótica cristã, do início ao fim, a Bíblia fala sobre Jesus. Então saímos do Antigo Testamento para o Novo, já que todos os profetas falharam, mostram que todos eles erraram ou pecaram de alguma forma e foram desobedientes a Deus, e que através da lei dos 10 mandamentos ninguém era capaz de ser salvo. E o povo israelita, com a sua idolatria, não conseguiu levar o Deus deles para as outras nações, chegando Deus então agora no seu propósito final, enviar o seu filho em forma de carne para que ele fosse sacrificado para expiar os pecados e para justificar os pecados do homem. Era para salvar o homem que não tinha salvação. Quando alguém comete um crime ou um delito, ele tem que responder por aquilo. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, segundo a Bíblia cristã, o acusador vem diante de Deus acusar o homem, ele diz: eu já paguei o preço por ele na cruz do Calvário. Ou seja, ele veio para justificar o injustificável. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus já estava morto desde a fundação do mundo, entendendo que Deus já sabia que o homem não conseguiria se redimir e que o plano de enviar Jesus para a terra estava predestinado desde a fundação do mundo. Com a sua morte no Calvário, todos aqueles que o seguissem, que guardassem seus mandamentos, que procurassem se esforçar para andar como ele andou, seriam chamados de cristãos. E deixar de fazerem as suas vontades para fazer o que está na Bíblia, esses sim alcançariam a salvação e seriam salvos. Então este é o propósito, pessoal, por trás da Bíblia. Deus tentou fazer que Israel se declarasse uma nação poderosa através de Deus e que as outras nações viessem adorar o mesmo Deus dela. Ela não conseguiu, fracassou com idolatrias. Deus levantou líderes, homens poderosos, homens que temiam a ele, mas todos eles fracassaram. Com o propósito final que estava determinado desde a fundação do mundo, Deus enviou seu filho para que morresse e expiasse o pecado do homem. Porque, como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem veio a salvação. E esse foi um resumo que eu tentei fazer simples do cristianismo segundo a fé cristã. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo e estudar tudo. Espero que eu tenha trazido valor a você e hoje você sai daqui sabendo o propósito por trás da Bíblia. Até o próximo vídeo. Valeu!